Nosso Oriente hoje está tratando de como lidar com a depressão. E a gente estava falando justamente do papel da família. Porque muitas vezes nós não temos tempo, mas nós podemos ter postura, né? Nós não temos oportunidade ou talvez conhecimento para fazer uma intervenção, mas nós podemos ser um ombro, ser um ouvido, ser um olhar carinhoso. Pequenas coisas assim podem fazer muita diferença, eu acredito, Graziela, não? Eu acredito também. As pequenas coisas podem ser grandes coisas, né? Pequenas atenções. Essa coisa, volto rapidinho para a coisa do sentimento. Porque o sentimento é uma coisa sutil de você. Se você não para olhar o que tem lá dentro, você não consegue lidar com nada. E como é um sentimento, e como são convicções, e como são leituras que você faz, né, a partir das emoções, né, padre? Outras pessoas interagindo, aquela velha história do relacionamento, né? A gente acaba vivendo outras emoções, distrai, faz pensar, desperta um pouco a vida dentro da gente. É o que você falava no bloco anterior, né? Que nós não somos sozinhos. Então, o depressivo se sente inútil, não sirvo para nada, não sou útil para nada, ninguém precisa de mim, porque eu sou um caos. Então, tentar trazer para essa pessoa a sensação de que ela é importante, de que ela é útil, faz parte de nós que estamos de fora, da família, dos amigos, do círculo de comunidade, da igreja, do clube, enfim, fazer isso. Um fato interessante e concreto, na minha paróquia eu tenho uma pastoral chamada Pastoral Social, chamada Casa Claré, onde nós assistimos famílias necessitadas com cestas básicas, com medicamento, com roupas. E quando eu encontro alguém com esse perfil, eu sempre digo, olha, nós estamos precisando de alguém para separar roupas. Nós estamos precisando de alguém para fazer as cestas básicas. Só não gostaria de ir lá? Para motivar, né? Para motivar. Então, nem todos vão, mas já consegui que algumas fossem. E aquelas que foram, já começaram a ter um comportamento diferenciado. Já começaram a ter uma visão melhor de si. E aí sim, começam a se perceber necessitadas de fazer um tratamento, de buscar uma ajuda. Já começam a sorrir de maneira diferente. Porque começa um ciclo, né? A pessoa, por exemplo, a pessoa idosa, muitas vezes vai chegando no final, já não vê futuro, já não tem porquê, já não sai, já não tem amigos, já não ama, né? Daqui a pouco parou de viver, está ali só de corpo presente, né? É interessante, a minha sogra comigo, a gente se mudou e ela, na minha cidade agora tem a Casa do Idoso, ela começou a participar, ela rejuvenesceu. Né? Essa história da atividade, encontrou outras pessoas, encontrou outras situações, ela às vezes fica a manhã inteira para lá, não, às vezes a gente fica preocupado, não vai voltar, mas uma criança que foi para o clube, e não era assim, ficava trancada ali no quarto, às vezes sentada na cadeira, ela desmotivada, né? Né? E isso não pode desencadear um quadro, Graziela? Isso que eu estava falando do hospital, uma das coisas que a gente mais fazia é organizar as tarefas do paciente de modo que ele se sentisse útil, né? Então, de acordo com uma programação, cada um, né, desses pacientes graves, até em depressão, junto com o remédio, dando pequenas responsabilidades, às vezes era uma coisa assim, você é responsável por dar a toalha para os outros pacientes na hora do banho. Né? E pequeniníssimas coisas, para a gente, para eles, né, são coisas de grande significado, onde eles se sentem importantes. Então, E tinha uma atividade que eu achava fantástica no hospital, onde existia um momento de 1 hora, onde iam todos os pacientes e eles trocavam saberes. E eu lembro que o primeiro que eu assisti tinha um paciente ensinando os outros como tomar ônibus. Coisas simplíssimas, mas que eles saíam radiantes do evento, tendo ensinado como tomar ônibus, né? E outras coisinhas. Então, assim, esse é um ponto legal, né? De passar responsabilidade mesmo. É porque é natural na sociedade de hoje, como o pai estava colocando, que ninguém tem tempo para ninguém. Ninguém né? tem tempo para ninguém. Alguém começa a não viver no nosso lado, né? Começa a ficar, parar de viver, paralisar, porque está todo mundo ocupado.
E quem não tem ocupação começa a ficar pelas tabelas. Ou você vai dar atenção àqueles que são importantes para aquilo que você está fazendo. Depois que eu alcancei aquilo que eu quero com você, tá bom, Laércio, tchau, paz e bênção, vou ficar na minha vida e você lá. Então a gente só rende, ou só é valorizado, melhor dizendo, enquanto está produzindo. Então essa é uma característica da nossa sociedade, que só tem valor, que só é valorizado aqueles que produzem. Quem não produz, fica desvalorizado. Esse quadro, ele se aplica muito a muitos tipos de pacientes, né? Eu me lembrei de uma casa de recuperação de dependentes químicos que eles cuidam de animais. Porque aí botam os pacientes para cuidar, eles assumem uma galinha, por exemplo, né? Eu me lembro de um que a primeira vez que nasceu os pintinhos, ele também começou a chorar. Ele ficou, nossa, eu cuidei. Nasceu do meu cuidado. Então, é parte do processo de cura mesmo a pessoa se sentir útil. Ok, já sei que o doutor Geraldo está ali doido para falar da patologia. Não, pelo contrário. Veja bem, muitas vezes essas atitudes solidárias, motivadoras, que valorizam a vida e, em particular, a vida daquela pessoa, são ótimos. Porque, veja bem, como você bem citou, um idoso desmotivado, uma outra pessoa desmotivada, não necessariamente está doente. De jeito nenhum. Olha, a vida é difícil. Quando tudo funciona bem, quando o sujeito tem 30 anos de idade, tudo funciona bem, as perspectivas, o biológico, o corpo, a parte financeira, a parte ocupacional, o emprego, tá tudo beleza. Mesmo assim é difícil. Você imagina quando o túnel da vida vai estreitando e já me aparece uma artrose, uma asma, uma diabetes, uma hipertensão, um desemprego, uma aposentadoria que paga pouco, uma viuvez. Gente, é natural que a pessoa fique realmente cabisbaixo, de mal-humorado, ressentido, triste, acabrunhado. Para essa pessoa, o meu antidepressivo faria muito pouco efeito, que é tentar substituir uma realidade hostil com uma pílula. Não funciona. Mas aí é que entra a sociedade que pode oferecer para ele uma motivação extra. Como pode fazer o contrário. Por exemplo, no meio familiar, nós temos a família chamada de alta emoção expressa e a de baixa emoção expressa. A família de alta emoção expressa é aquela que piora muito o estado do paciente. Ela é altamente patogênica. Então, o paciente é aquele que teve alta do hospital, que vai para casa, bonitinho, feliz da vida, ótimo, com receita para ele continuar tomando remédio em casa. No primeiro almoço que ele senta, alguém da família fala: por que você não come igual o seu irmão? Você não vê que o seu irmão não derrama nada fora do prato? Você derrama tudo fora do prato? Você já chegou em casa dando trabalho? Olha só o que você está fazendo. Daqui a pouco você vai ter que voltar no médico. Daqui a pouco nós vamos ter que te internar de novo. Gente, isso é terrorismo. É claro que a pessoa piora imediatamente. Então, essa família de alta emoção expressa é patogênica. E tem aquela, graças a Deus, ao contrário, que é uma família acolhedora, é uma família compreensiva, que valoriza o sentimento. Não que nem aquela anterior, que acha que sentimento é a questão de frescura, é uma coisa que o homem não pode ter, é uma coisa que você pode resolver tudo com um bom salário. Né? Tem sempre gente que pensa assim. E tem essa família de baixa emoção expressa, é aquela que ajuda. E a sociedade é a mesma coisa, tem segmentos sociais que são de altíssima emoção expressa, que acabam com a saúde emocional de qualquer um e não estão nem um pouco preocupados em preservar nada. Mas também tem isso que nós ouvimos falar agora, de gente que valoriza. Quem me ensinou psiquiatria, um velhinho, falava o seguinte: a maior causa de frustração de um ser humano é o outro ser humano. Embora a maior causa de alívio de um ser humano também seja outro ser humano. Agora depende de qual ser humano nós estamos falando. Agora, no tratamento em si, doutor, esses ingredientes são muito importantes. São muito lógico. importantes. Tanto é que hoje se fala em comunidade terapêutica, em equipe multidisciplinar. Né? A equipe multidisciplinar envolve uma série de profissões
todas voltadas para dar suporte para o paciente psiquiátrico em todas as áreas da sua atividade. Eu falo assim, olha, muitas vezes o remédio é indispensável e insuficiente. Quer dizer, sem remédio é difícil, mas só com remédio também. Precisa de mais gente. Agora, o quadro em si, a gente reuniu esses ingredientes, um próximo passo justamente é entrar com a parte química, olhar o quadro tecnicamente do cliente. Eu endosso que a psicóloga falou no comecinho do nosso programa, a primeira coisa a ser feita é ver se tem um diagnóstico. Se tem um diagnóstico que possa ser abordado como uma patologia ou não. O tratamento pode ser dado até para quem não tem um diagnóstico, na maneira de ajudar uma pessoa, de humanizar um atendimento, de motivar, como nós conversamos, mas para isso tem que ter um diagnóstico, tem que ter critério. Escuta, essa pessoa está igual ao restante da comunidade, isso já é um critério estatístico. Não, ele não está igual, ele está mais cabisbaixo, está com a autoestima mais baixa, não tem energia para ver, não sente prazer com as coisas, então ele está diferente. É doença? Não, não sei ainda, só digo que ele é diferente da maioria, ou seja, estatisticamente está diferente. E para saber se é doença, aí eu tenho que ver se essa diferença, se esse não normal, implica em sofrimento, se ele é mórbido. Não, ele está assim, mas com compensação ele sofre muito. Ele está assim, mas faz a família sofrer, porque todos queriam que ele não tivesse assim. Aí sim implica em tratamento. Porque senão a gente generaliza. Veja bem, tem aquele adolescente que está passando pela fase dele, da vida dele, da adolescência, que também não sai do quarto. Fica lá ouvindo música o dia inteiro, papapá. Sempre chega uma tia e fala, pô, esse menino está com depressão, precisa levar ele no médico, não sei o quê. O moleque não está com depressão, ele simplesmente quer ficar no quarto dele, né? Então, a gente precisa fazer essas distinções para não psiquiatrizar tudo, né? Não é tudo. O drama humano não precisa necessariamente ser psiquiatrizado. E também não ser negligente, de fazer de conta que não está percebendo que o cara está deprimido. Que é muito cômodo também, a zona de conforto, né? O sujeito está deprimido, eu faço de conta que não sei por quê. Eu não estou, por que ele não faz que nem eu? Eu como, por que ele não come que nem eu? Eu vou na academia, por que ele não vai na academia igual eu? Eu dou risada, por que ele não dá risada igual eu? Sim, porque ele está doente e você não. É esse entendimento que eu gostaria que o nosso espectador tivesse. Agora, doutor, é um fato inegável que a pessoa, mesmo que seja lentamente, ela vai mudar de comportamento. Ah, vai, com toda certeza. Né? Com toda certeza. Eu sei que com o tempo fica grave, mas de qualquer forma, mesmo no início, fica visível aos olhos nus.